Olá, meus alunos. Nós vamos aí iniciar a nossa videoaula e gostaria que antes nós atentássemos aí para o nosso calendário letivo. Nós temos presente neste calendário que nós teríamos hoje a nossa aula dia 22 de abril. Estaríamos tratando sobre o sacramento da Eucaristia. No entanto, nós sabemos aí que, devido a esses dias de recesso e também por conta dessa modalidade do plano excepcional de aulas, nós não tratamos aqui sobre o sacramento da confirmação, que seriam esses 2 dias, dia 18 e 25 de março. Para a gente não ficar prejudicado sem ter alguma aula expositiva a respeito deste assunto, e também para já sanar as possíveis dúvidas que poderiam haver aí da parte de vocês, nós vamos tratar neste vídeo aula sobre um panorama geral aí sobre o sacramento da confirmação e depois trataremos mais especificamente do sacramento da Eucaristia. Então vamos lá para o sacramento da confirmação. Nós temos aí no Código de Direito Canônico, no livro 4 do Mundos de Santificar, na primeira parte relativa aos sacramentos, e o título segundo. Título primeiro já é a respeito do sacramento do batismo. Bem, a confirmação, essa modalidade que nós temos, na verdade, ocorreu historicamente lá pelo século IV, onde houve essa separação da celebração do sacramento do batismo e da confirmação, que eram realizados concomitantemente. Esta modalidade se instaurou na igreja com o início do batismo com crianças, e essa modalidade foi incentivada também pelo Concílio Vaticano II, estendendo um pouco mais a idade para o sacramento da confirmação. Mas há algumas igrejas orientais católicas que ainda continuam realizando a celebração do batismo e da confirmação numa só celebração. Bem, o cânon 589, aí nos diz, tem ainda uma linguagem aí, se vocês olharem na grafia, que eu, na verdade, só recortei e colei do Código de Direito Canônico do site do Vaticano. Então, por isso que está essa nomenclatura aqui ainda. Peço que vocês me perdoem. O sacramento da confirmação, que imprime caráter e pelo qual os batizados, prosseguindo o caminho da iniciação cristã, são enriquecidos com o dom do Espírito Santo e se vinculam mais perfeitamente à Igreja. Robustece-os e obriga-os mais estritamente para serem testemunhas de Cristo, para serem testemunhas de Cristo no mundo, para serem testemunhas de Cristo pela palavra e pelas obras, assim como para difundirem e defenderem a fé. O termo crisma provém aí de uma transcrição do grego para o latim, que significa unguento. Fundamentalmente, alude à unção, como a própria palavra Cristo significa ungido. Aqui sublinham-se diversas verdades sobre este sacramento da iniciação cristã. O Vaticano II exprime-se com palavras que foram depois transcritas para este texto do cânon. Os confirmados vinculam-se mais perfeitamente à Igreja. Temos aí, aqui, mais perfeitamente a Igreja, robustece-os e obriga-os mais estritamente a serem testemunhas de Cristo. Bem,
Estes são os efeitos do sacramento da confirmação. Então, nós temos a realidade nova na pessoa do confirmando, com um vigor especial que lhe é dado, a relação pessoal com Deus, a profunda participação na natureza divina. Aqui se diz maturidade e edificação na igreja ou da igreja pela caridade e também de forma comunitária a comunhão do fiel com a igreja e o testemunho que é chamado a dar de Cristo no mundo. Bem, destes efeitos, nós podemos agora falar sobre a celebração do Crisma, né? Ou a celebração do sacramento da Crisma, no capítulo 1. Conforme o cano 880, o sacramento da confirmação é conferido mediante a unção do Crisma na fronte, a qual se realiza pela imposição da mão e pelas palavras prescritas nos livros litúrgicos aprovados. O Crisma, a utilizar no sacramento da confirmação, deve ser consagrado pelo bispo, ainda que o sacramento seja administrado por um presbítero. Temos aí evidenciado neste cano 880, portanto, a matéria e a forma do sacramento. Antes da gente falar sobre matéria, forma do sacramento, vou só passar sobre o lugar e o tempo da celebração, porque aí depois nós retomamos esses elementos importantes aí do sacramento. O cano 881 diz: é conveniente que o sacramento da confirmação se celebre na igreja e mesmo dentro da missa. Todavia, por uma causa justa e razoável, pode celebrar-se fora da missa e em qualquer lugar digno. Então, nesta norma, estabelece-se que a igreja e a Santa Missa são o lugar e o momento privilegiados para a sua celebração. Esta indicação pode ser ultrapassada em caso de necessidade. Aqui se diz, de uma maneira enfática, por uma causa justa e razoável. Quem vai avaliar essas condições, se se trata de uma causa justa e razoável, vai ser o próprio ordinário local, o bispo diocesano. Bem, nessa legislação de 1983, aqui se vincula o sacramento da Crisma ao sacramento da Santíssima Eucaristia, para aqui trazer a unidade da iniciação cristã. Bem, voltando então aí ao que nós falávamos no cano 880 sobre a matéria e a forma do sacramento, aqui visualmente nós podemos dizer aí dos 4 elementos que compõem o sacramento. De modo geral, sobre a matéria do sacramento, a forma, o ministro e o sujeito do sacramento. No cano 880, nós encontramos aí um aceno sobre a matéria e a forma. Conforme o cano 880 diz, o sacramento é conferido mediante a unção do crisma na fronte. Então, a matéria remota, que seria o óleo, né? O óleo fruto da oliveira, proveniente aí, então, né, o azeite de oliva, era o único óleo vegetal conhecido na bacia do Mediterrâneo, nos primeiros séculos do cristianismo. Inclusive, se diz no cano 846, parágrafo 1º, o óleo de oliveira ou de outras plantas
esmagadas. Nós vemos aqui que, em questão de matéria, é o mesmo que vai ser aplicado, inclusive, na matéria para o sacramento da Eucaristia, a uva, que se extrai também das uvas que são maceradas. Claro que existe todo um sentido teológico para essa matéria relativa aos sacramentos, porque evoca também a dimensão do sofrimento e do sacrifício, né, que são realidades importantes para falar sobre o sentido teológico do sacramento. Bem, a matéria válida para o sacramento da crisma é qualquer óleo de origem vegetal, embora haja uma preferência pelo óleo de oliveira. Não há necessidade que este perfume seja precisamente o bálsamo, como já preceituava o Código de 1917. No entanto, são questões ainda não muito tranquilas na área do direito canônico. O perfume ou bálsamo, que é colocado também no óleo, né, para a celebração e na cerimônia do crisma, da celebração da missa do crisma, o perfume aqui quer significar que o sacramento confere, ao confirmando, a graça de difundir o bom odor de Cristo. Por essa razão, o parágrafo 2º do Cano 880 vai dizer: óleo consagrado pelo bispo, mesmo que o sacramento seja administrado por um presbítero. Nós já vimos isso com relação ao batismo, que, em caso de necessidade, na impossibilidade, o próprio presbítero pode abençoar o óleo e utilizar naquele momento para a unção, na celebração do batismo, o que não pode ocorrer na celebração, né, na administração do sacramento da crisma. Só o bispo pode abençoar e consagrar este óleo. O Cano 847, parágrafo 1º, também vai dizer: não se deve utilizar óleos velhos, exceto em caso de necessidade. Aqui se dá essa normativa para fins de liceidade. Claro que um óleo velho, ao ser administrado, é válido, porém seria ilícito. Falando agora sobre a matéria próxima do sacramento da crisma. A matéria próxima, como nós vemos na foto, é o uso que se faz da matéria remota, portanto, a imposição das mãos, conforme o rito previsto desde as origens. Posteriormente, se introduziu também, além da imposição das mãos, o gesto da unção. Nós podemos aqui distinguir, inclusive, a modalidade, né, da unção e da imposição das mãos, que foram assumidas pela Igreja no Oriente e no Ocidente. A Igreja no Oriente valorizou muito mais a unção e a Igreja no Ocidente muito mais a imposição das mãos. Mas no rito conforme nós temos hoje, previsto para a Igreja de rito latino, nós temos ali a imposição das mãos e concomitantemente se faz a assinalação com o óleo do crisma. Bem, Paulo VI, na Constituição Apostólica Divina e Consórcio Nature, de 1971, já vai dizer: o sacramento da confirmação é conferido pela unção do crisma na fronte, feita com a imposição da mão. A imposição feita simultânea pelos sacerdotes não pertence à essência do rito sacramental, mas deve ser tido em grande apreço. E conforme a Comissão Pontifícia para a Interpretação dos Decretos do Vaticano II,
o gesto de estender a mão sobre a cabeça do confirmando, enquanto se faz a unção com o polegar, não é requerido para a validade. Também não significa que se deve omiti-lo. Também não se requer para a validade a imposição das mãos sobre os confirmandos, feita simultaneamente por todos os sacerdotes presentes, com a oração prescrita antes da unção. Bem, falando agora sobre a forma do sacramento da confirmação. Nós temos aí, previsto já no cano 88, parágrafo 1º, a fórmula deve ser aquela prescrita nos livros litúrgicos. Portanto, o nome da pessoa e as palavras. A fórmula: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. O nome do confirmando não pertence à fórmula essencial do sacramento. No entanto, fica de bom tom que se faça menção do nome do sujeito, do confirmando. No caso, nós temos aí também previsto o outro elemento para a celebração do sacramento da crisma, que é o ministro. Conforme o Código de 1917, falava-se o termo ministro ordinário e extraordinário. Nós vemos que agora, no novo rito da celebração da confirmação, promulgado pela Congregação do Culto Divino, este ordo ou rito da confirmação, que foi promulgado em agosto de 1971, diz apenas ministro ordinário para designar o bispo. O bispo é o ministro ordinário. Os presbíteros que administram este sacramento com faculdade especial não recebem nenhuma denominação especial ou particular. Portanto, não se menciona e não se fala ministro extraordinário. O que se pode até mesmo falar, e aqui nós vamos falar para fins didáticos, é sobre o ministro delegado, aquele que recebe a faculdade para administrar este sacramento. Bem, para a recepção lícita, se diz aí, que seja o bispo diocesano do território em que se administra o sacramento, ou de seus súditos, ou então, se for em outro território, que este bispo tenha licença do bispo local. Certo? Nós vamos ainda tratar sobre o ministro, para depois falarmos sobre o sujeito, mas como eu preciso aqui passar o slide, então vamos continuar aí falando sobre o ministro. Já falamos aí o cano 882. Vamos falar aí sobre o cano 883. Bem, o cano 883 vai dizer: pelo próprio direito gozam da faculdade de administrar a confirmação, primeiro, dentro dos limites do seu território, os que pelo direito se equiparam ao bispo diocesano. Segundo, relativamente à pessoa de que se trata, o presbítero, em razão do ofício ou por mandato do bispo diocesano, batiza alguém saído da infância ou recebe o já batizado na comunhão plena com a Igreja Católica. Este caso é aquele previsto pelo direito em que, quando se realiza a iniciação cristã, batismo, Eucaristia e Crisma, o presbítero, na celebração da Vigília Pascal, pelo próprio direito, ele já pode administrar o sacramento da Crisma. Ele não necessita de uma licença especial do bispo para esta celebração. Mas fica de bom intenção que ele, ao menos, avise o bispo diocesano que ele irá administrar o sacramento da Crisma nesta
celebração. Terceiro, relativamente aos que se encontram em perigo de morte, o pároco e mesmo qualquer presbítero. Aqui se trata quase que de uma relaxação da lei canônica. Em perigo de morte, para o bem do fiel, para a sua salvação, qualquer presbítero pode administrar o sacramento da crisma. Bem, olhando aí o cano 884, nós temos aí previsto do ministro delegado da confirmação. O bispo diocesano administre a confirmação pessoalmente ou diligencie que seja administrada por outro bispo. Se a necessidade, porém, o exigir, pode conceder a um ou vários presbíteros determinados a faculdade de administrarem este sacramento. Vejam que aqui é em caso de necessidade, certo? Então, não é assim uma faculdade em que o bispo pode conceder em qualquer circunstâncias, mas em caso de necessidade. Bem, ainda o parágrafo 2º vai dizer aí: por causa grave, o bispo e também o presbítero, que por direito ou peculiar concessão da autoridade competente tem a faculdade de confirmar, podem, em cada caso, associar a si presbíteros que também administrem o sacramento. Volto a frisar aqui, por causa grave, certo? Bem, de modo geral, no cano 884, pelo que diz respeito à determinação dos presbíteros que possam associar para administrarem também a confirmação, o cano não estabelece nenhuma indicação além daquilo formulado no ritual de confirmação. Certo? Bem, voltando, eu dei um pause aqui para atender o telefone. Nós estávamos falando aí do cano 884. Pelo que diz respeito à determinação dos presbíteros que possam associar para administrarem também a confirmação, o cano não estabelece nenhuma indicação além daquele formulado pelo ritual da confirmação, lá no número 8. Bem, o ritual de confirmação diz o seguinte: é necessário que estes presbíteros ou tenham ministério ou cargo na diocese, a saber, sejam vigários gerais ou vigários delegados episcopais, ou vigários de zona ou regionais, ou os que, por disposição do ordinário, tenham função parecida. Segundo, ou sejam párocos do lugar onde se administra a confirmação, ou párocos do lugar a que pertencem os confirmandos, ou presbíteros que tenham trabalhado especialmente na preparação catequética dos confirmandos. Como, porém, o Código tem prevalência sobre as determinações que se façam nos textos litúrgicos, qualquer presbítero legitimado para o exercício de seu ministério pode ser associado à administração da confirmação. Olhando aí para o cano 885, se diz, parágrafo 1º, o bispo diocesano tem obrigação de providenciar para que o sacramento da confirmação seja conferido aos seus súditos, que devida e razoavelmente o peçam. Parágrafo 2º. O presbítero que goza desta faculdade deve usá-la em relação àqueles em cujo favor tal faculdade foi concedida. Então, aqui se preceitua a obrigação do bispo de cuidar para que seja administrado o sacramento da confirmação, aqueles que pedirem, e o presbítero
que tiver essa faculdade, né, ele pode aí ministrar o sacramento. No cano 886, o parágrafo 1º. O bispo, dentro da sua diocese, administra legitimamente o sacramento da confirmação, mesmo aos fiéis não seus súditos, a não ser que obste a proibição expressa do ordinário próprio dos mesmos. Então, nós estamos aqui prevendo uma outra realidade de uma circunscrição eclesiástica que esteja no território da própria diocese, mas que tenha um outro ordinário. Isso pode acontecer em caso de uma igreja oriental, isso pode acontecer também de uma prelazia pessoal no território da diocese, certo? Nestes casos, o bispo pode ministrar o sacramento mesmo aqueles que não são diretamente seus súditos. Parágrafo 2º. Para administrar licitamente a confirmação em diocese alheia, o bispo necessita, a não ser que se trate de súditos seus, de licença, ao menos razoavelmente presumida, do ordinário do lugar. Claro, se o bispo está no território da outra diocese, ele tem que ter a autorização, a licença do ordinário do território da outra diocese, certo? Então, isso está previsto aí no cano 886. Administração a outros fiéis que não são súditos do bispo diocesano. No cano 887, se diz: o presbítero dotado da faculdade de administrar a confirmação confere-a licitamente dentro do território que lhe está designado, mesmo a estranhos, a não ser que obste a proibição do ordinário próprio dos mesmos, mas em território alheio não administra validamente esse sacramento, a não ser ou a ninguém, salvo prescrito pelo cano 883, número aí o 3º. Bem, na verdade, o que se aplica ao cano anterior ao bispo, se aplica também ao presbítero enquanto ministro delegado. Aqui, quando se diz salvo prescrito no cano 883, é aqui a cláusula de exceção que o cano diz em caso de perigo de morte. Aqui também, no caso de perigo de morte, o presbítero pode administrar o sacramento da crisma, mesmo a fiéis, né, pertencentes a outro território. Bem, no caso nós temos aí ainda o cano 888, que eu não coloquei aí na tela, me esqueci, mas diz o seguinte: dentro do território em que lhes é permitido administrar a confirmação, os ministros podem administrá-la mesmo em lugares isentos. Então, aqui se preceitua, no caso, né, daqueles que possuem a faculdade para a administração dos sacramentos, que possam administrá-la em outros territórios. Aqui se diz em lugares isentos, que nesses lugares isentos, na verdade, é lugares em que não há a autoridade competente específica, né? Ou o ordinário próprio. Então, essas situações o Código de Direito Canônico também prevê. Bem, olhando aí para estes cânones que nós já tratamos, no capítulo 3º nós temos agora a realidade do sujeito do sacramento da crisma, ou seja, o confirmando. Então, nós temos preceituado aí no cano 889, eu não sei por que está aparecendo uma tela aqui do lado.
Bem, vamos ver. Continuando aí. O parágrafo 1º. Tem capacidade para receber a confirmação todo e só o batizado ainda não confirmado. Então, no caso, aquele que recebeu o batismo, porque sem o batismo, qualquer outro sacramento administrado administra-se invalidamente e ainda não confirmado. No caso, não há possibilidade também de que seja administrado 2 vezes o sacramento da confirmação. Então, aqui deve se certificar de que aquela pessoa não recebeu a confirmação. No caso, se há alguma dúvida em relação a isso, inclusive se recebeu no batismo. Se não, é bem provável que, se a dúvida persistir, nós tenhamos que realizar, como no batismo também, sob condição. O parágrafo 2º, que está aí, né, na tela, eu não sei por que razão que apareceu essa tela aqui, mas não vou conseguir tirar agora. Fora de perigo de morte, para alguém receber licitamente a confirmação, requer-se que, se tiver o uso da razão, esteja convenientemente instruído, devidamente disposto e possa renovar as promessas do batismo. Então, aqui se prevê isso, conforme se diz, fora do perigo, né, ou fora de perigo de morte. Claro que em perigo de morte, nós já vimos a relaxação da lei canônica, né, para aquela circunstância específica. Mas para que se receba licitamente, então vejam que isso daqui é uma condição e um critério para a liceidade, requer-se, né, que se tenha aqui o uso da razão e a conveniente instrução, certo? E se faça aí a renovação das promessas do batismo. Então, nós temos aí, só voltando um pouquinho, recapitulando, só aquele que foi batizado pode receber a crisma, o batizado que ainda não foi confirmado e que tem essas condições. Tenha o uso da razão, né? O Código de Direito Canônico já vai prever aí, né, a presunção do Código é que a pessoa tenha uso da razão a partir dos 7 anos de idade, certo? Claro que podemos ter outros que podem se equiparar aí aos amentes ou dementes, né, que possuem algum problema em que ficam privados do uso da razão. Como também nós temos aquela situação específica daqueles que possuem algum grau de autismo, mas se não interfere diretamente no uso da razão, eles podem sim receber o sacramento da crisma, né? Isso demandaria uma catequese especial para eles, inclusive, né? Mas há a possibilidade que recebam o sacramento da confirmação, sim. Também que haja devida instrução, se encontre devidamente disposto, ou seja, queira receber o sacramento da confirmação. Quando eu estava em Santa Rita, na paróquia de Fátima, houve um caso em que um crismando, ao final da catequese de crisma, ele não quis receber o sacramento da crisma. Ele quis refazer todo o trabalho porque ele acreditava que ainda não estava devidamente preparado. E é interessante porque imagina a família toda querendo que ele recebesse o sacramento e ele não quis. Ele quis refazer a caminhada, né, de catequese. E, por fim, que tenha capacidade para renovar as promessas do batismo, porque é praticamente a primeira oportunidade em que este confirmando oficialmente, após o batismo, vai fazer a sua proclamação, né, da fé. Daquela fé que outrora
foi testemunhada e proclamada por seus pais e padrinhos. Nós temos depois o cano 890. Vamos aqui ver se a gente consegue trocar a tela. Sim. O cano 890, em que se preceitua: os fiéis têm a obrigação de receber este sacramento no tempo devido. Procurem os pais, os pastores de almas, especialmente os párocos, que os fiéis sejam devidamente instruídos para o receberem e dele se aproximem em tempo oportuno. Então, a obrigatoriedade que os párocos possam oferecer a catequese aí suficientemente, né, para os candidatos, né, para os confirmados. O cano 891 vai preceituar aqui também a idade própria para a recepção do sacramento. O sacramento da confirmação administre-se, seja conferido aos fiéis, mais ou menos na idade da discrição, a não ser que a conferência dos bispos tenha determinado outra idade, ou haja perigo de morte, ou, a juízo do ministro, uma causa grave aconselhe outra coisa. Então, nós temos várias situações previstas aí. Olhando do ponto de vista, né, como regra geral, nós temos aí o que está previsto. Aqui o Código de Direito Canônico vai dizer: seja conferido aos fiéis mais ou menos na idade da discrição, ou seja, a partir dos 7 anos de idade. A não ser que, aqui é uma cláusula já de exceção, né, que a conferência tenha determinado. Então vamos olhar aqui ao final do código. Nós vamos encontrar na legislação complementar referente ao cano 891. Como norma geral, a confirmação não seja conferida antes dos 12 anos de idade. Já é aqui colocada pela Conferência Episcopal. Contudo, mais que com o número de anos, o pastor deve preocupar-se com a maturidade do crismando, na maturidade na fé e com a inserção na comunidade. Por isso, a juízo do ordinário local, então, agora se remete à legislação particular. A idade indicada poderá ser diminuída ou aumentada, de acordo com as circunstâncias do crismando, permanecendo a obrigação de confirmar os fiéis ainda não confirmados que se encontrem em perigo de morte, seja qual for sua idade. Então, o que nós temos visto aí no costume, aqui da nossa província, é a idade da crisma aos 14, 15 anos de idade. Bem, além desta idade, que agora fica a juízo e a critério do ordinário local, do bispo diocesano, aqui se determina também em perigo de morte ou quando houver uma causa grave, pode ser administrado o sacramento da crisma. Ou seja, estas são outras circunstâncias excepcionais que o Código nos apresenta para a recepção do sacramento. O cano 892 vai apresentar aí o capítulo 4 sobre os padrinhos da confirmação. Se diz, conforme no batismo, enquanto possível, assista ao confirmando um padrinho, a quem cabe cuidar que o confirmado se comporte como verdadeira testemunha e cumpra com fidelidade as obrigações inerentes a esse sacramento. Então vejam que aqui se preceitua a um padrinho, enquanto possível, para acompanhar o crismado a se comportar aí como verdadeira testemunha de Cristo.
O Cânon 893 vai preceituar as condições para ser padrinho que não são diferentes daquelas apresentadas para o sacramento do batismo. Para que alguém desempenhe o encargo de padrinho, é necessário que preencha as condições mencionadas no Cânon 874, ou seja, aquelas que o direito já prevê para o batismo. Ou seja designado pelo próprio crismando, né, aqui no caso batizando, 874, mas como se trata da crisma, ou por seus pais, ou por quem lhes faz as vezes, no caso o crismando já é maior de idade, ou está atingindo a maioridade, ou então pelo próprio pároco ou ministro e tem aptidão e intenção de cumprir este encargo. Aqui tenha completado 16 anos de idade ou outra idade determinada pelo bispo. No caso, na nossa diocese, prevê 18 anos de idade. E também aqui se diz, né, que há a possibilidade de se admitir também, mesmo que não tenha essa idade, por justa causa. Seja católico confirmado e já tenha recebido o sacramento da Eucaristia e leve uma vida de acordo com a fé e a missão que vai assumir. Não se encontra atingido por nenhuma pena canônica, não seja pai ou mãe do crismando, e quem é batizado, pertencente a outra comunidade eclesial não católica, seja admitido como testemunha, mas junto com um padrinho católico. Na crisma é muito difícil encontrar isso, até porque nas nossas igrejas evangélicas eles não prezam a crisma enquanto sacramento, né? Então não tem muito sentido também haver aí testemunha de crisma, né? Testemunha que eu falo não católico. Bem, olhando aí para a parte final, nós temos agora da prova e anotação da confirmação. São os 3 últimos cânones, 894, para provar a administração da confirmação, observem-se as prescrições do cânon 876, que é aquela prevista já para o batismo. No caso, para provar a administração da crisma, se não advém prejuízo para ninguém, é suficiente a declaração de uma só testemunha acima de qualquer suspeita, ou juramento do próprio batizado, se tiver recebido o batismo na vida adulta. Certo? E nós temos aí o cânon 895, no livro de crismas da Cúria Diocesana, ou onde isso tiver sido prescrito pela Conferência de Bispos, dos bispos ou pelo bispo diocesano, no livro a ser conservado no arquivo paroquial, registrem-se os nomes dos confirmados, mencionando o ministro, os pais e padrinhos, o lugar e o dia da confirmação, e o pároco deve informar da confirmação ao pároco do lugar do batismo, para que seja feito também a devida anotação, certo? De acordo com o que já está previsto lá no cânon 535, parágrafo 2º. Seria a notificação de batismo para a paróquia de batismo do confirmando, ou do confirmado, certo? Isso daí não tem assim, dúvida. Ultimamente, a praxe tem sido que se faça a anotação no livro de crisma que fica guardado na paróquia e também a outra anotação no livro da cúria. No caso, na nossa diocese, nós temos, inclusive, na celebração da confirmação, aqueles talõezinhos com os dados completos do confirmando. Após a celebração, o bispo leva e encaminha esse registro lá no arquivo da cúria.
além do registro que é feito no livro paroquial. Nossas paróquias têm tido 2 livros paroquiais também, né? O livro de cúria é o livro de anotação da Crisma original e o livro cópia. Depois, quando terminar o livro original pode ficar na paróquia e o cópia para a cúria. Ou então, se a cúria exigir o original, o livro cópia fica para a paróquia. Cano 896. Se o pároco do lugar não tiver estado presente, o ministro o informe quanto antes, por si ou por outrem, da confirmação conferida. No caso do pároco não estar presente naquela celebração, naquela cerimônia, certo? Então, daqui nós encerramos. Isso, na verdade, foi só um panorama mesmo do sacramento da Crisma para a gente não ficar prejudicado de ter uma aula expositiva sobre o tema. Mas se houver ainda algumas dúvidas, eu peço que vocês me encaminhem, se quiserem me encaminhar pessoalmente, né, ou na próxima oportunidade que nós tivermos online juntos, ou então, se quiserem encaminhar no meu e-mail, paivacf@hotmail.com, eu trato de imediatamente, quando receber, o mais breve possível, encaminhar aí a devida resposta. Joia? Nós vamos tratar então agora no próximo vídeo aula, introduzindo o tema do sacramento da Eucaristia.